Tá, então, esse estudo é o caso dos processos de Morzine, lá da França, e a desobsessão à distância. Então, aqui estão os objetivos, então, que é refletir sobre esse evento, destacado por Kardec na Revista Espírita, analisar o caso de uma senhora que foi desobsidiada no manicômio à distância, a pedido dos espíritos, estudar o método utilizado por Kardec e propor um roteiro. Na França, em 1862, Morzine tinha 1.779 habitantes, e hoje em dia tem aproximadamente 2.870 habitantes, é um lugar bem pequeno. E em março de 1857, a comunidade situada no leste da França se encontrava sob influência de uma desconhecida epidemia. Em novembro daquele ano, já tinham 27 atingidos, e em 1861, tinha 120 pessoas atingidas. Então, o que aconteceu? Kardec argumenta que se tratava de uma obsessão coletiva, que se abateu na localidade. Uma nuvem de espíritos malfazejos, da mesma forma que aconteceu em outros lugares, se apoderou, né, se apossou das pessoas lá. Então, as vítimas, em maioria, tinham sensibilidade mediúnica, e o eu do espírito estranho neutralizava momentaneamente as pessoas. Então, elas tinham convulsões, tinham agressões, tinham uma série de apresentações e fatos estranhos que elas faziam em estado sonâmbulo e em estado de obsessão. E o que Kardec achou disso, né? O que ele... Oi. Vera, deixa eu só dizer uma coisa. Meus irmãos, lembre dessa palavra, convulsões. A obsessão provoca convulsões. O que, Vera? Obrigado. Olha o Gilmar chegando. Tá. Então, tinha várias pessoas, várias jovens de 15, 16 anos, mulher, e a maioria foram mulheres as que tiveram esses problemas. Aí foram padres lá tentar exorcizar os demônios na igreja, aí elas ficavam mais revoltadas ainda e mais agressivas em cima disso, aí foram proibidas as desobsessões pelos padres, aí veio alguns médiums, médicos também lá para estudar, analisar os casos, aí um médico disse que a situação lá era precária, aí veio outro dizendo que não era precário, que a alimentação não tinha nada a ver, e finalmente Kardec e a sua equipe foi para lá e eles determinaram e revisaram todos os relatórios feitos e perceberam que era uma obsessão, que não era nada da comida, nada do local, nada dos hábitos, nada em função do estudo das pessoas, e sim uma obsessão. E eles perceberam que a maioria tinha uma sensibilidade mediúnica maior do que o normal, e que não era estudada, e por isso que aconteceu aquilo lá. O entendimento de obsessões coletivas, naquela época, né, isso surgiu para quê? Para que naquela época eles entendessem esse tipo de obsessão coletivas, eles começassem a estudar melhor os médiuns e entendessem a influência do magnetismo, secundada pela prece para fazer essas curas. Então, o remédio poderoso, entretanto, eles não achavam isso, mas um dos remédios mais poderosos que eles descobriram foi a prece. Mas não a prece feita de qualquer jeito, a prece apoiada numa fé viva e ardente, com ardente desejo de fazer o bem. E a ação fluídica teria sido um poderoso auxiliar para cuidar desses processos de Morzine. Então, antes de entrar no caso da senhora lá, esse é o resumo dos casos que aconteceu lá na França. Alguém quer comentar alguma coisa? Tudo na Revista Espírita, né, Vera?
Sim, tirei tudo da Revista Espírita. Lá ele não detalha muito bem como eles fizeram as preces, quantos dias eles fizeram, quais foram os médios que fizeram, mas eu tenho outros estudos que o Kardec fez, e ali eles relatam melhor as coisas. Podemos seguir? Alguém quer comentar alguma Certo, coisa Vera, ou não? manda para frente. Tá, então vamos para o caso da senhora que foi desobsidiada à distância. Então, tinha uma moça, contrariada em suas inclinações, nas suas vontades, ela havia se casado com um homem com quem ela não queria casar, ela não simpatizava com ele. A mágoa que ela sofreu levou-a a um distúrbio das faculdades mentais. E, sob o domínio de uma ideia fixa dela mesma, ela perdeu a razão e teve de ser internada. Ela jamais ouviu falar de espiritismo, mas se dele tivesse se ocupado, ela teria dito que eram espíritos obsessores que estavam transtornando a cabeça dela. E o mal dessa senhora veio da causa moral dela, então, causa moral acidental e exclusivamente pessoal dela. Então, ela mesma se auto-obsediou. Compreende-se que, em tais casos, os remédios normais não têm nenhum efeito. E, como não havia obsessão aparente, também eles duvidavam da eficácia da prece. Aí um amigo da família, membro da Sociedade Espírita de Paris, achou que poderia ajudar e interrogou um espírito superior acerca desse caso. O espírito respondeu: a ideia fixa dessa senhora, por sua causa mesma, atrai para junto dela uma porção de espíritos maus, que a envolvem com seus fluidos, alimentam as suas ideias e impedem que lhe cheguem as boas influências. Os espíritos dessa natureza abundam sempre em meios semelhantes àquele que ela se encontra, e frequentemente constituem obstáculos às curas dos doentes. Contudo, podereis curá-la, mas para tanto é necessário uma força moral capaz de vencer a resistência. E tal força não é dada a um só. Então, eles recomendaram 5 ou 6 espíritas sinceros se reúnam todos os dias, durante alguns instantes, e peçam com fervor a Deus e aos bons espíritos que a assistam, e que a vossa ardente prece seja, ao mesmo tempo, uma magnetização mental. Para tanto, não necessitais estar junto a ela, ou seja, seria feito à distância. Ao contrário, podeis, pelo pensamento, levar-lhe uma salutar corrente fluídica, cuja força estará na razão direta de vossa intenção, e aumentada pelo número de pessoas que eram para trabalhar com ela. Dessa maneira, podereis neutralizar o mal fluido que a envolve. Fazer isso, tendes fé em Deus e esperai. E aí, as 6 pessoas se reuniram, se dedicaram a essa obra de caridade, e durante Vera, um mês... Oi? Volta ali nesse slide. Acho que vale a pena a gente frisar ali algumas coisas. Tá. O que chama atenção aqui, meus irmãos? Olha a orientação espiritual. Podereis curá-la, mas para tanto é necessária uma força moral capaz de vencer a resistência. E tal força não é dada a um só. 5 ou 6 espíritas sinceros se reúnem todos os dias, durante alguns instantes. Não é uma hora, é alguns instantes. E peçam com fervor a Deus e aos bons espíritos que a assistam. E que vossa ardente prece seja, ao mesmo tempo, uma magnetização mental. Pô, meus irmãos, a gente sabe que o magnetismo da prece é muito poderoso. E aí eles dizem, para tanto não necessitais estar junto a ela, ao contrário,
podeis, pelo pensamento, levar-lhe uma salutar corrente fluídica, cuja força estará na razão direta de vossa intenção, aumentada pelo número. Poxa, acho que aí está o roteiro, né, meus irmãos? Simples, né? Para quem conhece o Evangelho, capítulo 27, poder da prece, ação da prece, a Vera vai apresentar também daqui a pouquinho, mas está aqui o roteiro. E quem é que colocou isso? Os espíritos. Não foi nem Kardec. A orientação veio de cima. Olha só. Incrível. Alguém quer comentar? Seguimos. Marcelo, Oi. Marcelo, o Haroldo fala isso numa palestra dele. Ele se refere às preces que a gente faz, que a gente não sabe fazer prece. Que a gente faz prece, palestra, prece, as preces muito longas, falando um monte de coisa, como se Deus não soubesse da gente, né? Não soubesse nada. Não precisa. O importante é a intenção e o fervor. Ele falou isso numa palestra dele. E deu na cara de todo mundo, né? Porque às vezes a gente faz umas... Ele falou até as preces que iniciam os grandes eventos, né? O povo faz umas preces de meia hora que não tem a menor necessidade. Os espíritos estão ali, Deus está vendo, e ele sabe muito bem o que vai acontecer. Então, ele fez umas paródias, assim, bem engraçadas até, né? E é verdade, às vezes o povo se faz de ridículo e não adianta nada. Esse texto ali que está até em vermelho, é bem, eu concordo, assim, eu acho que é bem exatamente isso. Porque eles enxergam a alma da pessoa, então tu tem que fazer uma prece curta, mas de coração, né? Tem que estar preparado, né, Vera? A tua intenção, o teu pensamento voltado, focado, né? Na tua intenção, né? Na vontade. Isso, e mais para frente a gente vai ver que eles conhecem a pessoa que está fazendo e a intenção da pessoa. Então, não é só naquele momento da prece que eles vão te avaliar como um todo, como pessoa. Exatamente. É isso, Marcelo, tá? Seguimos. Então 6 pessoas se dedicaram a essa obra de caridade e durante um mês não faltaram um só dia à missão que haviam aceito. Depois de alguns dias, a doente estava sensivelmente mais calma. 15 dias mais tarde, a melhora era manifestada e agora ela voltou para sua casa em estado perfeitamente normal, ignorando ainda, assim como seu marido, de onde lhe veio a cura. Então, ela ficou curada e nem ao menos, se tocou de quem fez isso por ela. A prece não tem apenas o efeito de chamar para junto do doente um socorro estranho, mas também o de exercer uma ação magnética. E é aqui que está o segredo da coisa, né? Através da prece bem feita, a gente manda uma ação magnética de cura para quem a gente está rezando. E de que não seria capaz o magnetismo ajudado pela prece? Infelizmente, vários magnetizadores, a exemplo de muitos médicos, não fazem, né? Eles se abstêm do elemento espiritual. Eles veem apenas a ação mecânica, assim se privando do poderoso auxiliar. Esperamos que os verdadeiros espíritos vejam neste fato mais uma prova do bem que pode fazer em circunstâncias semelhantes. Então, foi uma lição isso aí, né? Comentários? Vera, Sim. Aqui está dizendo que foi um mês. Um mês. 6 pessoas. Isso. Durante todo dia. Alguns instantes, todo dia. E após 15 dias a pessoa já mostrou melhora. A gente pode fazer isso por um canal como esse aqui, meus irmãos? Sim. Por que não? Nós não estamos aqui unidos agora em pensamento? Com certeza. Nós não podemos fazer uma prece dirigida para a pessoa com o objetivo específico de, através de uma ação fluídica, libertar essa pessoa
de uma influência que está atrapalhando muito a vida da família? Foi o caso aqui, né? Observando que esse caso é uma obsessão dela mesma, nela mesma, não é uma obsessão de fora, né? Devido à vibração baixa dela, ela atraiu alguns espíritos que estavam ajudando a manter nessa condição, mas não era um espírito que estava causando o problema nela, entenderam? Tá, mas vamos lá. Ela estava impregnada de fluidos de baixa vibração. Com isso, ela ofereceu sintonia e porta aberta para espíritos inferiores. Sim. A cidade já estava completamente infestada e ela, então, entrou nesse processo de chegar aí para o manicômio, vejam só. Sim, mas a causa raiz do problema dela era ela mesma. Excelente, vamos lá. Tá, então aqui a gente tem umas informações sobre a prece que todo mundo sabe, mas vale a pena a gente dar uma lida. A ação da prece e transmissão do pensamento, está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27. A prece é uma invocação, mediante a qual o homem entra, pelo pensamento, em comunicação com o ser a quem se dirige. Quando alguém ora a outros seres que não a Deus, falo recorrendo a intermediários, a intercessores, porquanto nada sucede sem a vontade de Deus. Exemplo, a gente pode rezar para um santo pedindo a Deus para curar alguém ou para interceder por alguém, mas sem a vontade de Deus nada acontece. O Espiritismo torna compreensível a ação da prece, explicando o modo de transmissão do pensamento, quer no caso em que o ser a quem oramos acuda ao nosso apelo, quer em que apenas lhe chegue o nosso pensamento. Então, para aprendermos o que ocorre em tal circunstância, precisamos conceber mergulhados no fluido universal, que ocupa o espaço, todos os seres encarnados e desencarnados, tal qual nos achamos nesse mundo dentro da atmosfera. Esse fluido recebe da vontade uma impulsão. Ele é o veículo do pensamento, como o ar o é do som, com a diferença de que as vibrações do ar são circunstritas, ao passo que as do fluido universal se estendem ao infinito. Dirigido, pois, o pensamento para um ser qualquer na Terra ou no espaço, de encarnado para desencarnado, ou vice-versa, uma corrente fluídica se estabelece entre um e outro, transmitindo de um ao outro o pensamento, como o ar transmite o som. A energia da corrente guarda a proporção com a do pensamento e da vontade. É assim que os espíritos ouvem a prece que lhes é dirigida, qualquer que seja o lugar onde se encontrem. É assim que os espíritos se comunicam entre si, que nos transmitem suas inspirações, que relações se estabelecem à distância entre encarnados. Comentários? Meus irmãos, quantas vezes cada um de vocês já leu isso aqui? Eu já li, sei lá, 20, 30, não sei. Hoje mesmo, como eu estava refletindo sobre essa reunião de hoje, eu estava lendo isso aqui. Aliás, eu tô com o meu evangelho aberto aqui, exatamente nessa página. É isso aí. É a prece e o magnetismo, né? Que o Espiritismo trouxe, né? O magnetismo espiritual. Perfeito. Comentários? Seguimos, né? Sim. Agora a gente vai ver vários casos para a gente estudar a dinâmica que eles fizeram nos tratamentos propostos. Então, teve um caso em 1859
em Castelnaudary, do tal do Charles Dupont. Numa pequena cidade, lá, ocorriam barulhos estranhos e manifestações diversas que levavam a considerá-la como assombrada por algum mau gênio. Por conta disso, a casa foi exorcizada em 1848 e nela colocaram um grande número de imagens de santos. Então, querendo habitá-las, o doutor Dupont, né, mandou fazer reparos e retirar as gravuras. Depois de alguns anos, ele morreu ali subitamente. Seu filho, que a ocupa atualmente, ou pelo menos a ocupava até pouco, certo dia recebeu, ao entrar num aposento, forte bofetada de mão invisível. Como estivesse completamente só, não duvidou que ela proviesse de uma fonte oculta. Agora, não quer mais ficar lá e vai deixá-la definitivamente. Há na região a tradição segundo a qual um grande crime teria sido cometido naquela casa. Vamos ver o que eles descobriram. A senhora X, médium vidente que assistia à sessão, viu esse espírito no momento em que queriam que escrevesse. Sacudia o braço do médium, seu aspecto era aterrador, vestia uma camisa coberta de sangue e tinha um punhal. O senhor e a senhora E, que assistiam à sessão como ouvintes, embora ainda não fossem sócios, desde a mesma noite atenderam a recomendação feita em favor do infeliz espírito e oraram por ele. Obtiveram várias comunicações, assim como de suas vítimas. Essa invocação não é obra do acaso. Como deveria ser útil a esse infeliz, os espíritos que velavam por ele, vendo que começava a compreender a enormidade de seus crimes, julgaram, chegando o momento de lhe prestar um socorro eficaz, e então o trouxeram às circunstâncias propícias. É um fato que vimos se produzir muitas vezes. Então, a propósito, perguntaram o que teria sido dele se não pudesse ter sido invocado. Como ocorre com todos os espíritos sofredores que também não o podem ser, e nos quais não se pensa. A isso foi respondido que os caminhos de Deus para a salvação de suas criaturas são inumeráveis. A evocação pode ser um meio de os assistir, mas, por certo, não é o único. Deus não deixa ninguém no esquecimento. Aliás, as preces coletivas também devem exercer sua influência sobre os espíritos acessíveis ao arrependimento. Então, nesse caso aqui, eles fizeram lá uma reunião de desobsessão e enxergaram toda a situação que aconteceu na casa e conseguiram trazer o espírito para fazer a evocação. Mas também eles explicam no caso de que quando não consegue trazer para fazer a evocação, que daí a prece coletiva é o remédio. Comentários. Tem dois pontos aqui importantes, meus irmãos. Dois pontos importantes. Para os estudantes de mediunidade, eu vou largar a pergunta. Como é que a bofetada aconteceu? Expliquem isso, como está explicado no livro dos médiuns. E o segundo ponto que merece a nossa atenção é ali, ó, no final do quadro da direita aqui, que está escrito assim, ó, Deus não deixa ninguém no esquecimento. Sim. Isso quer dizer o seguinte, que por pior que a pessoa esteja, e por mais imperfeito que ele seja, ele está sendo acompanhado pelos espíritos superiores. Ele está sendo amparado. Ele não está só. Não está só, meus irmãos. Não vamos subestimar Deus. Ah, esse cara aí está perdido, não tem ninguém por ele. Tem. Tem. Nas nossas mediúnicas, né, Elis? Todos os espíritos que aparecem para manifestação vêm fortemente amparados pelo plano espiritual. Fortemente amparados. Eles têm assistência, eles têm acolhimento, eles têm orientação,
Eles têm a misericórdia divina. Muito grande. E agora, então, gostaria de ouvir os comentários dos nossos amados estudantes, Cristiano, João, Marcos. Como é que pode acontecer uma bofetada dessa? Isto é uma mediunidade de efeitos físicos. Como é que acontece? Vamos lá, gente. Quem explica? Clóvis Nunes explica isto. Não, eu quero que o João explique. Que quem explica isso é o Kardec. O Clóvis apenas repete o Kardec. Fala, João, fala. Como é que é isso aí? Como é que acontece uma bofetada dessa? Isso. Como é que o Kardec explica? É que os espíritos atuam em dimensões diferentes das nossas, certo? Nós atuamos em 2 ou 3 dimensões, que é o plano, na questão plana, e em 3D. E os espíritos conseguem atuar fora dessa dimensão. Existem outras dimensões e que o espírito consegue atuar, e dessa forma ele consegue dar essas bofetadas. Assim como consegue atirar pedra, assim como consegue, por exemplo, transportar coisas que nós não entendemos, que nós achamos que é um verdadeiro milagre. Como, de forma que ele faz isto, eu também não tenho essa explicação, porque eu tenho pouco conhecimento nesse sentido, né? Tá. Quem ajuda aí? Ele não precisa usar o fluido cósmico universal para fazer isso? Quem ajuda? Vamos lá, sim. Ele não precisa... Não tem que ter... O espírito, para se manifestar, não tem que ter um médium junto dele? E esse médium não tem que doar o fluido, o ectoplasma, para ele poder fazer essa... né? Exatamente. Exatamente. O processo é esse, né? Há no ambiente uma pessoa com exudação fluídica suficientemente para que haja o efeito físico. O espírito que faz a bofetada, ou manda a pedra, ou faz a levitação. Lembram das mesas girantes? No tempo de Kardec? O processo é o mesmo, né? As pessoas colocavam a mão na mesa, a mesa ficava impregnada de fluido e os espíritos manipulavam a mesa, né? Então, assim é a pedrada, assim é a bofetada, assim são os efeitos físicos, os poltergeist, né, João? Sim. São a mediunidade de efeitos físicos. Tem algumas mediunidades de efeitos físicos clássicas aí na história, né? Por exemplo, quando Moisés desceu do Sinai com as tábuas da lei e chegou na frente do povo com os 10 mandamentos, os 10 mandamentos foram recitados. E todos os 600 mil hebreus, diz lá na Gênesis, no Gênesis de Moisés, que todos os encarnados e os desencarnados ouviram a recitação dos 10 mandamentos, que foi feita por uma voz, em voz direta. Então, a mediunidade de efeitos físicos de voz direta. Recitação dos 10 mandamentos. Assim como, quando Jesus nasceu, né, teve aquela luz, aquela estrela guia, né, lá na Galileia, e todos escutaram a voz, o fenômeno de voz direta também, dizendo que tinha nascido o Salvador do mundo. Isso está lá na abertura de Mateus, relatando o nascimento de Jesus. Então, ali no livro dos médiuns explica que o efeito é exatamente esse. Os espíritos pegam, recolhem o fluido vital dos encarnados, eles precisam do fluido vital dos encarnados. Que, praticamente, os médiuns têm esse fluido abundantemente. Os magnetizadores também, meus irmãos.
Não nos enganemos, os emagrecedores também têm abundante produção de fluido vital. E pode, então, esses fluidos podem ser utilizados nessas manifestações de efeitos físicos, tá? Então, é assim que acontece. Beleza, vamos lá. Dúvidas? Perguntas? Podemos seguir? Então, vamos para um outro caso. Em Saboia, a Júlia. A senhorita Júlia, doméstica, nascida em Saboia, tinha 23 anos de idade, era uma moça muito suave, sem qualquer instrução, e há algum tempo era sujeita a acessos de sonambulismo natural, que durava semanas inteiras. Há cerca de 6 meses, ela tornou-se presa de crises de um caráter estranho, que sempre ocorriam no estado sonambúlico, que, de certo modo, se tornara seu estado normal. Ela se torcia, rolava pelo chão, como se debatesse em luta com alguém, que a quisesse estrangular, com efeito, apresentava todos os sintomas de estrangulamento. Acabava vencendo esse ser fantástico, tomava-o pelos cabelos, dava-lhe sopapos e lhe dirigia injúrias. E ela se chamava de Fredegunda, infame, regente, rainha impúdica, criatura vil e manchada por todos os crimes. Pisoteava como se a calçasse aos pés com raiva e lhe arrancava as vestes. Coisa bizarra. Tornando-se ela própria por Fredegunda, dava em si própria redobrados golpes nos braços, no peito e no rosto. E aí ela se xinga, e ela diz que minha caixa era o termo de que ela se servia para designar o próprio corpo. Um dia ela tentou se matar com uma faca, mas foi salva a tempo. E vamos ver o que eles fizeram. Não foi necessária uma ação material e moral, mas ainda uma ação puramente espiritual. Para o espírito encarnado, que se acha como Júlia, em estado de possessão, é necessário um magnetizador experimentado e perfeitamente convicto da verdade espírita. É necessário que ele seja, além disso, de uma moralidade irreprochável e sem presunção. Mas, para agir sobre o espírito obsessor, é necessária a ação não menos enérgica de um bom espírito desencarnado. É por isso que Júlia não se livrou mais cedo. Ela devia servir aos vossos estudos. Então, mais um caso que veio para ensinar os médiuns da época. Isto vos demonstra o que deveis fazer de agora em diante nos casos de possessão manifesta. É indispensável chamar em vossa ajuda o concurso de um espírito elevado, gozando ao mesmo tempo de força moral e fluídica, como, por exemplo, o excelente cura de Ars. E sabeis que podeis contar com a assistência desse digno e santo Vianney. Além disso, nosso concurso será dado a todos os que nos chamarem em seu auxílio com pureza de coração e fé verdadeira. E resumindo, quando magnetizarem Júlia, será preciso começar pela fervorosa evocação do cura de Ars e de outros bons espíritos que se comunicam habitualmente entre vós, pedindo-lhes que hajam contra os maus espíritos que perseguem essa moça, os quais fugirão ante as falanges luminosas. Também é preciso não esquecer que a prece coletiva tem uma força muito grande, quando feita por certos números de pessoas agindo no desejo de aliviar a pessoa. Comentários. Meus irmãos, esse Cura-Dars, Jeanen Cura-Dars, ele é um dos espíritos que trabalhou na codificação espírita, né? Ele tem alguns textos no Evangelho segundo o Espiritismo, lembram?
E aí o Kardec está dizendo que é para chamar esse espírito, que na última encarnação ele foi um padre. E muito bondoso, segundo descreve no Evangelho. Muito bondoso. Mas aqui ele dá o roteiro completo, né? Precisa de um bom magnetizador espírita com uma moralidade irreprochável. Irreprochável, sem presunção, sem orgulho. Sem orgulho. Então, é o magnetizador com moralidade elevada e sem orgulho, mais auxiliado por um espírito, um bom espírito desencarnado. Olha só, olha o time. Com fervorosa oração. Esse roteiro não nos é estranho, né, meus irmãos? A gente, no curso de passe, a gente... esse roteiro do passe aqui, ele é bem conhecido, né? Prece, preparação, né, do magnetizador, ele estudar, reforma íntima, enfim, né? O roteiro está aí. Comentários, meus irmãos. Que belo caso, hein? Pô, Vera Lúcia, ó, 10. Gostei muito. Meus irmãos, comentários. Está livre. Ok, seguimos. Um de cada vez. A gente pode pedir ajuda para um espírito desse, Marcelo? Com certeza, né? Pode evocar esse santo aí? Pode, né? Não, ele não está falando ali? Ah, mas isso foi lá em 1700 e pouco, 800 e pouco. Poxa, mas, meus irmãos, a gente sabe que pode. A gente faz isso, não faz? Não sei vocês, mas eu sempre peço aos espíritos curadores da casa, da floresta, né? A gente faz. Só não dá nome, mas faz. Nesse caso, eu sou presunçoso, eu sou logo Jesus. Eu também falo com ele também. Chama logo o chefe. Pô, mestre, pô, vem aqui me ajudar. O negócio está difícil aqui. Então, chama logo o chefe, né? Então, que alguém vai vir. Mas eu penso que sim, claro que a gente pode, né? Acho até que, se a situação é muito delicada, a gente pode fazer essa mentalização horas antes, um dia antes, sei lá, né? Se a mediúnica é na sexta-feira, eu começo a rezar na quinta-feira, já na sexta de manhã. A gente começa a preparação, já a concentração, né? Tanto é que a gente leu lá no livro dos médiuns que muitas vezes os espíritos já atendem o pedido antes da mediúnica começar, já respondem, né? Antes para o médium. O médium já tem a resposta, às vezes, antes, por causa dessa preparação aí. A turma fica preparando, assim, as perguntas que vão fazer, ou, né, se preparando para a reunião, e nessa o espírito já recebe, já sabe, já vai respondendo antes as questões, os questionamentos, né, as dúvidas, já vai trabalhando antes. É porque eles estão ouvindo, né? Mais algum, Vera? Tem, vamos lá. Agora vamos falar da Teresa B, de Marmandi. Ela tinha crises violentas que todas as tardes, regularmente, há 8 meses, sofria a chamada Teresa B. Dia 11 de janeiro último, às 4:30 da tarde, em 1864, acompanhado do senhor Hélio, médium, foi a uma casa vizinha da doente tentar testemunhar a crise. Começaram as convulsões, o corpo se dobrava, a cabeça tendia a tocar os calcanhares, o peito arfava, numa palavra, era desagradável à vista. Entrando eu e o médium na casa vizinha, perguntamos ao espírito de Luiz Davi
guia espiritual do médium, se era uma obsessão ou um caso patológico. O espírito respondeu: pobre menina, com efeito, ela se acha sob uma fatal influência, muito perigosa mesmo. Vinde em seu auxílio. Teimoso e mau, esse espírito resistirá por muito tempo. Evitai tanto quanto estiver ao vosso alcance que ela seja tratada por medicamentos que lhe prejudicariam o organismo. A causa é totalmente moral. Tentai evocar esse espírito e moralizai-o com habilidade, que nós vos auxiliaremos. Que todas as almas sinceras que conheceis se reúnem para orar e combater a muito perniciosa influência desse espírito. As ações. Evocação e diálogo com o obsessor. Não evocar durante as crises. Eles tentaram fazer isso, né? Durante as crises da menina, tentaram evocar, tentaram conversar, e aí ele ficou mais agressivo e ela tinha mais convulsões ainda. Daí o espírito disse: não evocar durante as crises. Abster de regar a moral ao obsessor. Conversar familiarmente para obter confiança, franqueza e benevolência. Foco na libertação da menina e melhora do obsessor. Ou seja, os espíritos pediram para os médiuns ficarem amigos desse espírito mau, conquistar a confiança dele, para que assim ele queira mudar. Daí eles continuam falando: amigos, não desanimeis. Ele se sente forte porque vos vê desgostosos com sua linguagem grosseira. Abstende-vos, por enquanto, de lhe pregar moral. Conversai com ele familiarmente e então amigável. Assim ganhareis a sua confiança e podereis mais tarde voltar a falar a sério. Amigos, perseverança. Quem falou eram os guias deles. Que o objetivo prático, isto é, a libertação desta menina e a melhora do espírito que a obsidia, seja o elemento das vossas conversas íntimas e sérias. Não faleis de cura em voz alta. Pedi a Deus no recolhimento da prece. Sinto-me feliz ao dizer-vos que esta obsessão chega ao fim. O espírito de Júlio melhorou sensivelmente. Também eu, com todas minhas possibilidades, agi sobre o espírito da menina, a fim de que essas duas naturezas tão opostas se tornassem mais compatíveis. A combinação dos fluidos não oferecerá mais nenhum perigo real em relação ao organismo, e o desmoronamento que sentia esse corpo jovem ao contato fluídico desaparece sensivelmente. Vosso trabalho não está acabado. A prece de todos deve sempre preceder e seguir a evocação. Quem ajudou eles foi uma menina chamada Pequena Carita, no espírito da menina, né? Comentários. O que chama atenção aí? Aí fica claro, Marcelo, aqui está muito claro que a gente deve fazer em relação ao obsessor, nunca ir ao desafio, né? Nunca enfrentar. Você não tem que lidar achando que você vai afastar porque você é poderoso, ou porque quem está contigo é poderoso. É tratar com normalidade, conquistar, e daí tentar educar. Acho que está muito claro isso aí nesse texto. Perfeito. Conversai com ele em tom amigável. Cara. Até me chama a atenção aqui, que é o que o Clóvis Nunes colocou no vídeo dele, que quando ele tratava os poltergeist, ele nunca desafiava os espíritos, nunca acontecia nada a ele. Ele disse que em 13 casos nunca aconteceu nada a ele. Ele viu pedra sendo enterrada, ele viu gente levando porrada, ele viu gente, sabe? E espírito transportando lama para dentro da cueca das pessoas, e algo de todo tipo que ele relata.
E por que que não aconteceu com eles? Claro, primeiro tem que invocar os teus espíritos, e depois tu nunca deve desafiar. Tu não tem que ir, então, de desafio, tem que ir, então, de amizade, querer, porque todo obsessor é inimigo do obsediado, né? Então, alguma coisa aconteceu entre os dois, alguma dívida tem entre os dois, para ser acertada, ajustada, e você não deve comprar esta briga para o teu lado, você tem que ir como amigo para tentar entender, e aí sim ajudar. Isso. Posso... Ali a causa é totalmente imoral, né? Do obsidiado chegar no obsessor, chegar no obsidiado, né? Então, assim, através de corrente, através de todo o trabalho, eles vão tirar aquele obsessor, certo? E a moral dela? Ela não vai ficar de novo com as portas abertas para um outro obsessor? Mas aí é que é o ponto, né? Tu não resolve isso numa vez, gente. Pois é, aí tem que começar a tratar a encarnada. Né? Mas moral. a questão é que você tem que educar os dois, né? Não é esse só ponto que eu queria chegar. Não é só um, os dois têm que ser educados. Se o obsediado não querer mudar a sua vida, não querer fazer a sua reforma íntima, não querer evoluir na sua moral, porque assim, ó, o obsessor, ele rodeia o obsediado e vai analisando ele por muito e muito tempo, e vai descobrindo os pontos fracos dele. E quando ele vai descobrindo os pontos fracos, é aí que ele começa a agir. Então, nesta ajuda, nós temos que também enxergar os pontos fracos do obsediado para tentar fazer com que ele mude e melhore esses pontos fracos dele. Certo? Você tem que ser amigo dos dois, você tem que trabalhar os dois. Mas assim, a causa é do obsidiado, né? Não o obsessor. Dos dois, né? Eu acredito que era uma questão de ciúme, porque ali no final diz, ó, pobre pequena vítima do ciúme. Então, acho que era uma história que eles vivenciaram numa vida antes, e agora aquela não é uma mulher feita, é uma moça, uma menina ainda. Então, ele estava atacando ela. E aqui, os espíritos te deram a orientação de ser amigo do obsessor, para que ele entenda o mal que está fazendo a menina. Ao mesmo tempo, o espírito trabalhou os fluidos dos dois, dela e dele, para se tornarem mais compatíveis. E também prece e provavelmente a educação da menina na moral, certo? Então, a obsessão sempre será uma questão de sintonia. É o meu padrão mental atraindo mentes na mesma frequência. Aqui no caso, meus irmãos, a cura só acontece com a reforma moral, com a transformação, a reforma íntima de todos. Tem uma frase clássica do Chico que ele dizia, né? A pessoa chegava para o Chico, Chico, tem um obsessor, Chico. E o Chico dizia, que bom, vamos evangelizar os dois. Porque é o evangelho que transforma a pessoa. Então, não tenhamos a pretensão de fazer uma prece, dar um passe e o cara ficar curado. O que nós estamos fazendo é um alívio. É um alívio. A pessoa precisa trabalhar na sua transformação. Está muito claro aqui que sem a transformação da pessoa, o alívio é temporário. Concordam? Uhum. Muito claro. A libertação desta menina e a melhora do espírito que obsidia seja o elemento de vossas conversas íntimas e sérias. E ainda ele fala, não faleis em voz alta em cura. Pedi a Deus o recolhimento da prece. Muito, muito bom, muito bom. Muito educativa essa história. Legal, muito bom. Podemos seguir? Vosso trabalho, lá no final, ó. Vosso trabalho não está acabado. Não tenhamos a pretensão. Eu sempre, nas reuniões mediúnicas, eu sempre pensava de uma obsessão de milênios, de anos.
vai no reino mediúnico, vai curar. Claro que não, né? Começa a haver uma transformação. A gente sabe que quando eles são trazidos, os espíritos benfeitores dizem, está na hora de mudar, vamos começar por aqui. Então, começa um processo de mudança nas reuniões mediúnicas. Lá na nossa casa, a gente teve alguns casos de receber um espírito para conversar várias vezes, o mesmo. Ele vinha na manifestação e era o mesmo da anterior, eles se identificavam. Né, Elis? Elis, conta pra gente aí um caos lá. Sim. Que caos desse espírito aí, que ele gostava de ir lá conversar, porque ele dizia que tu era o chato dele? O da Giana, né? Aquele que era o da Giana. Na última vez que eu falei com ele, eu disse para ele assim, mas tu tá por aqui ainda? Tu já não te livrou dessa situação? Ele disse assim, mas ela não me larga. Tu acha que o problema é meu? Diz ele para mim. O problema é dela. Ela que não me larga. E é verdade, né? Porque, assim, talvez ele, com o tempo, ele vai se doutrinar, ele vai se arrepender. Só que, se ela não mudar, vai vir os outros. Porque a pessoa que é obsediada, não necessariamente ela fica obsediada pelo aquele mesmo espírito. De tanto chamar ele, de tanto ele escutar falar de perdão de Deus, ele pode aceitar, né? Ele pode se redimir e seguir para o caminho da luz. Só que se a pessoa encarnada não mudar, ela atrai outros. E assim sucessivamente, vai indo e atraindo outros, além dela melhorar, os espíritos obsessor que melhoram, e ela fica para trás. É exatamente isso. Exatamente isso. Tem mais algum, Vera? Tem. O Marcelo. Vamos falar da Rose agora. Fala, João. Isso. Só um minutinho, Vera. João, tem um minuto? Claro. Acho que um exemplo bem claro disto que nós estávamos falando agora é aquela passagem do Evangelho de São Marcos, que diz que quando Jesus atravessou o mar da Galileia, chegou no outro lado, estava aquele moço que vivia nas catatumbas, e esse moço chegou e ele perguntou o que estão fazendo com ele, eles falaram o nome dele, se era uma legião, e os espíritos saíram, entraram nos porcos, ou não é que não entraram nos porcos, é que os porcos visualizaram os espíritos e se atiraram ao mar. Mas a passagem que me chamou a atenção aqui no relato de vocês foi o pós disso daí, quando o moço quis ir com Jesus, e Jesus disse o que para ele? Vai primeiro até a tua família, conta tudo que Deus fez por você e muda. Ou seja, se o obsediado não quer mudar, não tem como ajudar. Perfeito. Isso aí. Então, agora vamos ver um caso de 1865, da tal da Rose N. de Barcelona. Ela casou em 1850 e logo depois ela foi atingida por ataques espasmódicos, que se repetiam muitas vezes e com violência, até ela engravidar. Ela engravidava, tudo parava, ela tinha o bebê, tudo começava de novo. Por vezes, as crises duravam 3 ou 4 horas, durante as quais ela fazia toda sorte de extravagâncias e eram necessárias 3 ou 4 pessoas para dominá-la. Entre os médicos chamados, uns diziam que ela tinha uma doença nervosa, outros loucura. O mesmo fenômeno se repetiu em cada gravidez, e isso durou vários anos. E vamos ver o que eles fizeram com ela. Em julho de 1864, iniciou-se o tratamento de uma obsessão das mais cruéis. A doente estava sendo submetida a um tratamento magnético que lhe havia proporcionado um certo alívio, mas o magnetizador, embora espírita, não tinha meios de evocar o obsessor, por falta de médiums, e não podia, a despeito da sua boa vontade, produzir o efeito desejado. Foram reunidos vários adeptos sinceros e mandamos trazer a doente. Alguns minutos bastaram para reconhecer a causa da moléstia de Rose. Era, com efeito, uma obsessão das mais terríveis.
Tivemos muito trabalho para fazer o obsessor vir ao nosso chamado. Ele foi muito violento, respondeu com algumas palavras sem nexo e logo atirou-se furiosamente sobre sua vítima, na qual provocou uma violenta crise, logo acalmada pelo magnetizador. Na segunda sessão, poucos dias depois, pudemos reter por mais tempo o espírito obsessor, que, entretanto, se mostrou constantemente rebelde e cruel com a sua vítima. A terceira evocação foi mais feliz. O obsessor conversou familiarmente conosco. Fizemo-lo compreender todo o mal que ele fazia perseguindo essa infeliz mulher. Mas ele não queria confessar seus erros e dizia que a obrigava a pagar uma velha dívida. Na quarta evocação, ele orou conosco e se lamentou por ter sido trazido a nós contra sua vontade. Ele queria muito vir, mas por sua própria vontade. Foi o que fez na sessão seguinte. Pouco a pouco, a cada nova evocação, conseguíamos maior ascendente sobre ele e acabamos por fazê-lo renunciar ao mal que desde a quarta sessão vinha sempre diminuindo. E tivemos a satisfação de ver cessarem as crises na nona sessão. A cada vez, uma magnetização de 12 a 15 minutos acalmava totalmente Rose e a deixava perfeitamente tranquila. Desde o mês de agosto, já lá vão 9 meses, a doente não teve mais crises e suas ocupações não foram interrompidas. É preciso dizer também que ela contribuiu poderosamente para a cura pela sua fé, seu fervor, sua confiança no Criador, e reprimindo seu caráter naturalmente impulsivo. Tudo isso contribuiu para que o obsessor adquirisse força sobre si mesmo, pois ele não a tinha bastante para se empenhar resolutamente no bom caminho. Ele temia as provações que teria de sofrer para merecer o perdão. Mas, graças a Deus, e com o poderoso auxílio dos bons guias, hoje ele está no bom caminho e faz tudo o que pode para ser perdoado. É ele que hoje dá conselhos muito bons àquela a quem perseguiu por tanto tempo e que é agora robusta e alegre, como se jamais tivesse sofrido. Contudo, de 8 em 8 dias, ela vem submeter-se a uma magnetização, e de tempos em tempos evocamos seu antigo perseguidor para fortalecê-lo nas boas resoluções. Comentários. Excelente. Muito bom esse caso aí. Puxa, que legal. Tudo revista espírita, Vera? Oi? Tudo revista espírita. Sim. Muito legal, muito legal. Poxa, muito bom mesmo. Tempo de magnetização, tempo de tratamento. Muito interessante. Aqui teve a ajuda de duas coisas, né? Da magnetização e da reunião mediúnica, no caso, né? Da educação do obsessor e da transformação moral dela. Tudo isso são possibilidades de trabalho para nós, meus irmãos. Tudo isso são possibilidades de trabalho. Atendimento dos desencarnados na reunião mediúnica. Ótimo. Comentários? Marcelo, eu queria fazer um comentário aqui a respeito disso. Diga. Naquela época, ou até pouco tempo, se evocava os espíritos, né? Hoje me parece que a coisa não é bem assim, né? O espírito ele se achega através da indicação dos próprios espíritos desencarnados. Ainda se faz essa evocação, ou isso mudou mesmo? Né? Porque eu vejo ali que o serviço nosso, do serviço na mesa mediúnica, do esclarecedor, é muito importante assim, o conhecimento de onde veio aquele espírito, né? Que espírito que é, né?
E quando a gente invoca, se a gente invoca um espírito, a gente já, às vezes, já está sabendo que ali vem coisa braba, né? Eu te pergunto isso, como é que está funcionando hoje, assim, se existe essa evocação na maior parte das mesas? No protocolo que a gente tem hoje da reunião mediúnica, é um pouco diferente. Porque nessa época ali, Kardec fazia esse roteiro ele tinha um roteiro de estudo, porque ele precisava relatar e montar a codificação, né, e deixar esse legado para a gente. No nosso caso, a gente trabalha diretamente ligado com o plano espiritual, com os trabalhadores espirituais da casa, e quando a gente vai para uma reunião mediúnica, até o ano passado, a gente até trazia os nomes, lia os nomes. Isso, exatamente. Na reunião das pessoas que a gente gostaria de atender. Mas a gente não sabia quem é que vinha, né? Às vezes, o espírito manifestante se manifestava e dizia: a minha situação é com fulano e tal. Então, identificava a pessoa a quem a gente tinha solicitado o atendimento, né? Outras vezes, não. Eram pessoas que tinham falecido em acidente de carro, suicidas, ou pessoas que estavam em dificuldade, que eram trazidas pelos benfeitores espirituais. Então, a gente atende quem aparece, na verdade, sabe? Mas vejam só, olhando esses estudos, a gente percebe a gama de possibilidades que tu tem de trabalhar. Tu tens uma gama de possibilidades de trabalho muito ampla, né? Muito ampla. Além de Kardec fazer o trabalho, ele relatava. Meus irmãos, isso aqui é um legado. É um legado espetacular. Que hoje, a gente está aqui aprendendo, né? Com trabalhos feitos em 1864. Meu Deus, são 150, 160 anos atrás. Então, é uma obra, é o Consolador Prometido, né? É o roteiro, o Consolador Prometido. Ele deixou o roteiro, né? Deixou a base para a gente seguir. E a gente tem que notar uma coisa: é tudo um trabalho, toda uma maneira de se expressar, de conversar com o espírito, de uma maneira educada. Força a nossa educação. Né? E que eu acho muito difícil a gente chegar a esse ponto de educação e de moral elevada, né, para poder conversar com um espírito desse. Então, a gente tem que estudar muito, né? A gente tem que... Acho que o caminho é esse aí, né? A tua própria melhora na tua vida moral, né? Para a gente poder ter desenvolver como um esclarecedor, não um doutrinador, um esclarecedor junto desses espíritos. Acho que é muito importante isso. Eu me pergunto muito se existe, se eu estou com toda essa carga de moralidade, né, aí para poder ser um esclarecedor na mesa mediúnica, ou até um espírito encarnado para receber essas mensagens. É uma boa questão essa, uma boa questão. Eu pergunto para ti, no teu consultório médico, quando chega lá um paciente mal e começa a te contar
situação da vida dele, as dificuldades, as lutas dele, como é que tu age? Tu sempre tem que agir dessa maneira que está descrito aqui, né? Nada mais é do que também uma maneira de se tratar qualquer paciente. Tu tem que tratar com bondade, tu tens que tentar levantar a moral da pessoa, né? E não fazer o contrário. Então, não adianta a pessoa, no meu caso, vem lá me procurar e eu achar ruim de alguma coisa dele ou tratar mal, né? E assim, eu acho que também é com o espírito, né? Exatamente, meus irmãos. Porque o espírito... Qual é a diferença do espírito desencarnado para o encarnado? O desencarnado não tem corpo. Só isso. O resto é igual. Então, se eu converso no atendimento fraterno com a pessoa desesperada, eu tenho condições, né? Naquele roteiro, dentro daquele roteiro que a gente já estudou do atendimento fraterno, o atendimento do desencarnado é parecido, né? Tem algumas peculiaridades, né? Porque a gente não está vendo a pessoa e tu não está vendo a situação dele, mas o roteiro é o mesmo, cuidar com respeito, fazê-lo falar, escutatória, fazê-lo falar, perguntar como é que ele está, explica o que aconteceu, o que houve, deixa ele falar, né? Enfim, tratá-lo com bondade. Quem que não gosta de ser tratado com bondade? Imagina aquele teu paciente que vai lá no teu consultório te pedir ajuda lá com algum problema e tu dá uma bronca no cara, mas o quê? Então tu tá bebendo demais, então tu tá comendo demais, tu não pode fazer isso. O cara não vai voltar mais, ele vai se irritar. Né, Elis? Lembra que em algumas ocasiões a gente teve alguns diálogos ríspidos com o manifestante e o cara se irritou? Lembra disso, Elis? O manifestante, cala a boca, ele disse. Que a estratégia de abordagem não estava adequada, né? Elis, lembra? Lembro. Cadê tu, Elis? Então, isso nos aconteceu, né? Porque tu imagina, o que tu tá fazendo aí? Tu dá uma bronca no cara, tu tá prejudicando ela, não tá vendo, tu também, sabe, dá de dentro. Oh, meu Deus, isso não deu certo, não deu certo. Não existe nenhum momento que a gente tem a gente se porte como com algum tipo de raiva ou com algum melindre, né? Quando a gente está esclarecendo um espírito. Tem que conversar com ele com benevolência, tolerância e perdão. Caridade. Puxa vida. Como fazia Jesus. Tem outra receita. É essa. Né? Não tem essa de dar dura. Conversar bondosamente. Né? Poxa, mas como é que tu tá? Tu tá te sentindo bem? Tu tá perseguindo essa pessoa e como é que tu tá? Tu tá se sentindo bem? Tu tá feliz? Como é que tá a tua família? Tens visto a tua família? Aí o cara diz, minha família? Meu Deus, faz muito tempo que eu vejo minha família. Então, cara. Né? Quem sabe tu não... Fala, Alice. Nesse momento, a gente não tem que ver o que ele fez, o que ele foi, o que ele não foi. Nós estamos ali para recebê-lo com amor, com carinho. Ele tem que sentir esse aconchego. Porque ele já é tão sofredor, que se a gente recebe ele com, eu não quero receber, e já vai com grosseria, o que adianta disso? Nós não estamos fazendo o nosso papel, que é a caridade, que é ajudar ele. Nós estamos sendo pior do que ele foi, mais carrasco do que ele foi. Mas, às vezes, é tão difícil a gente fazer isso, porque aparece aqueles espíritos zombeteiros, aqueles espíritos, né, enganadores, e até a gente
conseguir um diálogo com eles, ou descobrir mais ou menos qual é a dele, vamos dizer assim, é preciso muito preparo, sabe? Eu vejo isso, assim, eu tenho dificuldade. Às vezes, quando eu estou na mesa mediúnica lá, quantas vezes que eu tive lá, eu achava super bacana a maneira como o Marcelo se dirigia e não fazia nenhum tipo de indagação ruim, assim, para o espírito, né? Mas eu via também que ele dava umas patinadas lá, putz, parecia assim, em quem que eu estou mexendo, né? Como é que eu vou entrar e quebrar esse espírito, né? E essa preparação, eu acho que leva algum tempo, sabe? Leva algum tempo. Não pode ter medo, tem que ter confiança em Deus, tem que saber que tu está assistido e não pode ter pressa. Não pode ter pressa. Vamos resolver esse negócio alguma vez. Vamos lá, como é que é? Não pode ter pressa. A gente tem que ter calma, paciência. Deixa a pessoa falar. Vem cá, vamos conversar aqui. Poxa, o que aconteceu? Me conta. Por que vocês estão nessa encrenca aí, nesse embate? O que aconteceu? Ah, me xinga, né? Pergunta. Ele vai contar. Conta, às vezes, coisas terríveis. E a gente... Né? Aí dá aquela entradinha assim, Zé, mas o que Jesus disse sobre isso? Que Jesus, eu não quero saber de Jesus, que ele matou minha família, ele me roubou tudo que eu tinha, e aí são aquelas histórias, né? Aquelas tragédias humanas, né, meus irmãos? Que a gente sabe que o mundo está cheio, né? Mas que eles servem de aprendizado também. Legal. Vera Lúcia, quantos tem ainda mais, Vera Lúcia? Mais o último agora. Então, vamos falar da obsedada de Caseres. Ela tinha 22 anos, tinha saúde perfeita. Apesar disso, de repente, foi acometida de um acesso de loucura. Seus pais a trataram com médicos, mas inutilmente, pois o mal, em vez de desaparecer, tornava-se cada vez mais intenso, a ponto de, durante as crises, ser impossível contê-la. Vendo isso, os pais, a conselho dos médicos, obtiveram sua internação num hospício, onde seu estado não apresentou qualquer melhora. Nem eles, nem a doente jamais haviam cogitado do espiritismo. Eles vieram procurar-nos e saber se poderíamos fazer alguma coisa por sua filha infeliz. Respondemos: nada pode garantir antes de conhecer a verdadeira causa do mal. Consultados em nossa primeira sessão, os guias disseram que a jovem era subjugada por um espírito muito rebelde, mas que acabaríamos trazendo-o ao bom caminho e que a cura consequente nos daria a prova dessa afirmação. Assim, escreveram, né, aos pais que residiam a 35 quilômetros do local, da casa, dizendo que a moça seria curada e que a cura não demoraria muito, sem, contudo, precisarmos à época. Isso foi em 1866. O que eles fizeram? Evocaram o espírito obsessor durante 8 dias seguidos e foram bastante felizes para mudar suas más disposições e fazê-lo renunciar ao seu propósito de atormentar a vítima. Com efeito, a doente ficou curada, como nossos guias haviam anunciado. Entre 1000 outros, esse fato é uma nova prova da existência da loucura obsessional, cuja causa é totalmente diferente da causa da loucura patológica e ante a qual a ciência falhará enquanto se obstinar em negar o elemento espiritual e sua influência sobre a organização fisiológica. Aqui o caso é bem evidente. Eis uma jovem de tal modo apresentando os caracteres da loucura a ponto de se enganarem os médicos, que é curada a léguas de distância por pessoas que jamais a viram, sem nenhum medicamento ou tratamento médico, apenas pela moralização do espírito obsessor. Comentários.
curada a léguas de distância por pessoas que jamais a viram. Mostra que o obsidiado não estava presente no grupo, né? No grupo de trabalho, né? Legal. Acho que confirma tudo que a gente já viu nas anteriores. Excelente. Beleza, então, como podemos ir ao resumo dos casos. Então, o primeiro do Charles Dupont, eles fizeram o quê? Orar pelos espíritos endurecidos, maior proveito dos que se arrependem. Nos processos de Morzine, entendimento de obsessões coletivas. Da Julie, de Saboia, prece da obsidiada pelo obsessor, instrução do espírito obsessor. A Teresa, evocação e diálogo com o obsessor, não evocar durante as crises, abster de pregar moral ao obsessor, conversar familiarmente para obter confiança, franqueza e benevolência, e foco na libertação da menina e melhora do obsessor. A Rosa, falar com doçura, sentimento e conduzir ao bem. E esse último aqui é a cura à distância por desobsessão também. Comentários? Gostei muito do trabalho, Vera. Puxa vida, bem legal mesmo. Bem instrutivo, muito bom. Parabéns. Se tu não tiveres mais nada, a gente... Não, temos mais coisa aí. Vamos lá, então. Então, agora eu fiz um apanhado do que fazer, né? Então, recursos desobsessivos. A prece, que é os elementos mais comentados ali nesses estudos, que é o meio mais eficaz, é um método poderoso de auxílio, mas não basta só murmúrios de palavras, tem que ser algo de vontade, de coração, de desejo para curar. E, em todos os casos de obsessão, a prece é o mais poderoso meio de que se dispõe para remover de seus propósitos maléficos o obsessor. Isso está na Gênese. Então, essa é uma das grandes ferramentas. As reuniões de radiação mental, trabalho de vibração. Então, as radiações, irradiações ou vibrações mentais são emissões de ondas fluídicas feitas por 2 ou mais médiuns, objetivando o tratamento material ou espiritual à distância de enfermos. É o que a gente vem fazendo, né? Apoio desobsessivo nas reuniões mediúnicas, também era feito, não agora por causa da pandemia. Então, o amparo aos encarnados é realizado sem a presença deles na reunião. Então, à distância, isso é a pessoa que está sendo tratada não ir. Não quer dizer que os médiuns façam cada um na sua casa à distância. O passe, então, a fluidoterapia, como o próprio nome indica, é o tratamento feito com fluidos, ou seja, através dos passes da água fluidificada. E André Luiz fala, através de Emmanuel e Chico, que é o equilibrante ideal da mente, apoio eficaz de todos os tratamentos. A água magnetizada, que nós também sempre usamos. A palestra pública doutrinária, as nossas palestras, né, de toda quarta-feira. O atendimento fraterno pelo diálogo, as conversas que a gente vem fazendo. E o estudo, né, recomendar as pessoas a se auto-moralizar, a estudar. A leitura edificante, que a gente também já recomenda, o Evangelho no Lar, a reforma íntima da pessoa que está com problemas, e a prática da caridade, ou seja, a pessoa que está com muitos problemas também, se ela tiver um serviço de assistência, ela vai focar na ajuda, na caridade, e vai esquecer um pouco das suas más intenções, das suas más vibrações. Seria esses todos os passos, e aqui tem um resuminho de uma reunião mediúnica também, que vocês já devem aplicar na casa.
que é, durante o esclarecimento, colocar-se no lugar do espírito, acolher sem julgamento, compreender o papel da dor, ouvir mais e falar menos, obter a confiança dele, observar suas defesas e brechas, conduzi-lo à história, descongelar suas concepções, perceber a época referida, observar a base do conflito emocional, incentivar a retomada do projeto de vida, pensar na consequência futura dos seus atos, voltar ao passado em busca de sentido, amar, amar e amar. Alguém quer comentar alguma coisa? Fechou com chave de ouro. Calma que ainda tem um pouco mais. Verinha, vamos. Agora eu acho que vamos passar para o estudo do caso, que já são 8h30. Tá, então só deixa eu que falar tu tens rapidinho. aí bastante Só material. rapidinho que falta. Então, é importante nessa ajuda, né, a empatia, se colocar no lugar do espírito, a aceitação incondicional, a gente tem que lembrar que a gente não é juiz de ninguém, da conduta deles, a congruência, os sentimentos, né, o medo, tudo que isso se provoca, então a gente entender isso, e aqui tem um procedimento recomendado, ó, terapia espírita para tratamento de obsessão. Então, recursos subjetivos ou internos, né, que é internos da casa, eu diria, prece, pensamento e vontade, busca do conhecimento, prática do bem e reforma íntima. Minto, isso aqui é interno da pessoa que está sofrendo. E recursos objetivos externos, que seria a ação nossa da casa, passe, água fluidificada, apoio familiar, reunião pública, reunião vibratória e de desobsessão. Aqui é só uma mensagem e acabou. Espetáculo. Muito bom, cara. Olha. Que trabalho legal, Vera. Deixa eu só parar. Aí. Belo, belo.